linfoma de Hodgkin é o tema do São Lucas 24 horas de hoje. A doutora Sara Rigo, médica hematologista, explica sobre os principais sintomas e tratamentos da doença. No segundo bloco, o Dr. Anderson Dalazen vai falar sobre a nova residência médica em cardiologia do São Lucas Hospital Center. E o São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 horas. Hoje nós vamos falar sobre o linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer que atinge o sistema linfático e ganhou destaque nos últimos dias com o caso da influenciadora Isabel Veloso. E para falar sobre os principais aspectos do linfoma de Hodgkin, seus sintomas, formas de diagnóstico e tratamento, conversamos agora com a médica hematologista doutora Sara Rigo. Olá, doutora, seja bem-vinda novamente. Obrigada. E hoje nós vamos falar sobre essa doença que ganhou destaque nas últimas semanas, que é o linfoma de Hodgkin. Mas antes da gente falar sobre essa doença específica, doutora, eu gostaria que a doutora explicasse pra gente o que é que acontece, então, com os nossos linfonodos, o que é o linfonodo no nosso organismo, de fato, e por que é que desencadeia, então, o câncer. E também não existe só esse tipo de câncer, né, de Hodgkin, existem outros. Isso. Explica um pouquinho pra gente. Os linfomas, eles são cânceres do sistema linfático do organismo. O sistema linfático ele é formado pelos linfonodos, que são os gânglios linfáticos, as comumente chamadas de ínguas, que a gente tem palpáveis no pescoço, na axila, na virilha, mas que a gente também tem dentro do tórax, dentro do abdômen. E além dos linfonodos, o sistema linfático ele também é formado pelos vasos linfáticos. E esse sistema ele tem como duas principais funções a drenagem de líquido do corpo e auxiliar nas defesas. Quando a gente faz um corte na mão e entra alguma bactéria, algum micro-organismo, primeira coisa que vai acontecer, essa bactéria vai ser levada até a íngua, ali da axila, a íngua mais próxima, e o organismo vai elaborar uma defesa a partir disso. Assim como a gente tem uma dor de garganta, aumentam as ínguas aqui no pescoço. Então esse é o sistema linfático. Ao acaso, na maioria das vezes, e algumas situações quando tem exposição a químio, radioterapia prévia, algumas infecções virais, como o Epstein-Barr, como o HIV, e também pessoas que têm exposição a agrotóxicos, benzeno, derivados do petróleo, essas pessoas, essa doença pode se desenvolver. Lembrando, a maioria dos casos, ela não tem um fator de risco específico, mas esses são fatores de risco que podem fazer com que o câncer venha se desenvolver nesse sistema. Certo. E aí, no caso, então, é um câncer do sistema linfático, mas existem diferentes tipos. A doutora poderia falar um pouquinho sobre eles, então, e o que diferencia um do outro? Os subtipos, a gente tem vários e vários e vários. São dois grandes grupos, os linfomas de Hodgkin, que é um grupo um pouco menor, e os linfomas não Hodgkin. Esse grupo chega a ter 100 tipos de linfoma, tá? Existem vários características específicas de cada tipo de doença, se algumas com chance de cura, outras que não têm chance de cura, algumas com tratamento que precisa ser muito intenso, outras que o tratamento é mais tranquilo. Então varia muito a gravidade, a manifestação dessas doenças de acordo com o subtipo. Então ele vai destrinchando cada vez mais, assim, a gente sabe que cada doença se apresenta de uma forma no paciente, mas ainda, além do linfoma, ele ainda tem as suas características subtipos, ainda particulares. E doutora, falando um pouquinho justamente sobre os sintomas e sinais que ele apresenta, de modo geral, existe um padrão, mesmo tendo esses subtipos? Mesmo dentro desses subtipos, a gente tem, os sintomas iniciais são muito semelhantes para todos. Quais são os principais sinais e sintomas que a gente pode ter? O aumento dos linfonodos. Em geral, a pessoa percebe pescoço, axila e virilha, que são onde a gente tem os linfonodos mais superficiais do nosso organismo. Esse aumento, ele pode acontecer do nada, pode acontecer numa infecção. E o que a gente sempre pede para o paciente olhar. Essa íngua surgiu há quanto tempo? Essa íngua ela pode durar numa situação de infecção de 3 a 4 semanas. Mais do que isso, a gente já tem que suspeitar e já tem que investigar. Porque uma íngua de inflamação, infecção, ela dura essas 3, 4 semanas. Resolvido o processo infeccioso ou inflamatório, como uma dor de garganta, é para a íngua desaparecer e ir reduzindo até desaparecer. Quando essa íngua aparece, seja com infecção ou sem infecção,
e ela não está desaparecendo nesse período, ou ela está aumentando progressivamente, isso é um sinal de alerta. Além do sinal de alerta, que é o principal, que são as ínguas, o paciente pode apresentar perda de peso sem motivo, mesmo sem mudanças na alimentação, sem mudanças na rotina de atividade física, começar a perder peso e não sabe o porquê. Febre final da tarde, à noite, também longe de infecções, longe de situações inflamatórias. E suor à noite, principalmente quando vai dormir, e é um suor sem calor, que a pessoa está dormindo e começa a suar, de ensopar lençol, ensopar a fronha, e não está com calor. É um suor frio à noite. Esses são alguns dos sinais que a doença pode dar. De forma geral, são alguns dos sinais que os linfomas podem dar para a gente. E são coisas muito específicas, né, doutora? Por que seria essa questão do suor, por exemplo? Tem uma justificativa da doença apresentar esse sinal? Sim, tanto a febre quanto o suor, eles são tanto a febre quanto o suor, eles são sinais de que tem algo inflamatório acontecendo no organismo. Então, a gente também vê esses mesmos sintomas em algumas infecções crônicas, como tuberculose, são sinais de uma inflamação crônica que está acontecendo no organismo. Entendi. E no caso, o câncer seria e é algo do próprio organismo, né, doutora? As células, elas se multiplicam e acabam combatendo o próprio organismo, seria isso? De certa forma? Na verdade, acaba sendo mais as toxinas, interleucinas, mediadores inflamatórios que o próprio tumor produz. Que a gente tem produção normal desses mediadores de inflamação, no combate de infecções e outras questões no organismo, mas como a gente tem o linfoma ali, que é uma doença desse sistema linfático, há produção descontrolada de alguns desses mecanismos de defesa que não deveriam estar ativados. Então, eles geram essa inflamação, esses sintomas, e junto com esses sintomas podem vir também indisposição, fraqueza, também pelo quadro inflamatório que a doença pode gerar. Doutora, uma outra característica dessa doença, que é algo que a gente ouve muito falar também, é a questão de ser pacientes jovens, geralmente, né? Existe uma justificativa? Realmente acontece somente, ou a maior parte dos pacientes são jovens? Explica um pouquinho sobre também essa questão da faixa etária, que é algo característico da doença. Os linfomas, eles podem acontecer em qualquer idade da vida, desde crianças muito pequenas até pessoas muito idosas, mas o linfoma de Hodgkin em si, ele tem o costume de acometer mais pessoas jovens, adolescentes, jovens adultos, é uma característica da doença. Então, quando a gente tem linfonodos, ínguas nessa faixa de idade, a gente sempre tem que suspeitar que possa ser um linfoma e dentro deles o linfoma de Hodgkin acaba sendo um dos mais comuns. E existe uma justificativa ou realmente, como a doutora disse, não tem um fator de risco específico dessa faixa etária, geralmente, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre a questão da alimentação, estilo de vida e tudo mais, mas pensando numa população mais jovem, isso não seria Isso, um caso, a gente sempre né? tenta relacionar, a gente como todo mundo tenta, estou com isso, talvez foi por causa disso. Exato. E nos linfomas, infelizmente, a gente não tem isso. A grande maioria dos casos, a gente não tem um fator causal ou um fator de risco identificado. É uma doença que surge ao acaso. Esse tipo específico costuma acontecer mais em jovens por características biológicas próprias da idade, assim como outros linfomas acometem mais crianças, outros acometem mais idoso, são características biológicas próprias da doença. Entendi. E falando um pouquinho, doutora, sobre a questão, então, de identificação. O paciente notou esses sinais, muitas vezes os pais também percebem que algo está diferente nos filhos, né? Ainda mais nessa fase ali da adolescência e da início da juventude. Quando é que, então, vai procurar um especialista? Porque muitas vezes não tem nem conhecimento de que poderia ser essa doença, né? Sim. Acaba procurando um clínico e posteriormente ser encaminhado, mas são feitos exames que são possível identificar através desses exames, e até mesmo é possível rastrear essa doença, doutora, antes mesmo dela existir ou não? É uma doença que a gente não faz rastreio, já que a gente
Linfomas, no geral, pode acontecer em qualquer momento da vida, sem nenhum fator de risco específico. Então, é uma doença que não cabe rastreio. Certo. Porém, identificados os sinais e sintomas precocemente, o ideal é sempre procurar um médico. Se você tem um médico assistente, talvez seja até a melhor pessoa, que ela já te conhece, conhece a tua história. E a primeira parte da análise desse paciente é feita com uma história clínica completa, para saber quando surgiu, aonde que tem essa íngua, tinha uma infecção junto, teve um machucado, tentar entender se realmente isso pode ser um quadro maligno ou se é alguma doença benigna, uma infecção, e a partir daí fazer exames de imagem que vão comprovar que essa íngua, que esse nódulo é realmente um linfonodo, que é uma íngua, e a partir daí indicar a biópsia. O diagnóstico definitivo, se é linfoma e qual subtipo de linfoma é feito somente através da biópsia. O ideal é sempre retirar esse linfonodo quando, na história clínica, nos exames sugerem que seja linfoma, é sempre retirar o linfonodo e mandar para análise, para saber se é linfoma e qual desses subtipos de linfoma vai ser compatível. E no caso, os tratamentos também vão mudar, doutora, de acordo com o subtipo da doença? Sim, variam bastante. Os tratamentos dos linfomas de Hodgkin, a gente tem alguns linfomas não Hodgkin, que a gente, quando descobre se o paciente está bem, não tem nenhum sintoma mais grave, a gente só acompanha, não precisa nem tratar. Enquanto que tem alguns outros tipos de linfomas que eles são tão agressivos que eles já se manifestam precisando de tratamento imediato e tratamentos muito intensivos, semelhantes a tratamentos de leucemias agudas, que são tratamentos muito agressivos. Então, a gente tem uma gama, um nicho muito grande de doenças e cada uma tem um tratamento que funciona melhor do que o outro. Algumas é só quimioterapia, outros só imuno já funciona, alguns é associar químio com imuno, químio com terapia-alvo. Então, varia muito de acordo com o subtipo da doença. O linfoma de Hodgkin, por exemplo, é um linfoma que a gente faz um tratamento personalizado, de acordo com o quão avançado é ou não a doença. Doenças muito iniciais, a gente faz poucos ciclos de quimioterapia, às vezes precisa rádio junto. Se é um caso com uma doença um pouco mais avançada, a gente faz quimioterapia com imunoterapia ou com terapia-alvo associada. E o tratamento, ele também, no Hodgkin, ele também muda de acordo com a resposta. O paciente inicia, faz 2 ciclos de tratamento. Conforme é a avaliação com os exames de imagem, se ele teve uma boa resposta ou não, a gente modifica o tratamento dali para frente. Então, é uma doença que tem um tratamento muito personalizável de acordo com a resposta, de acordo com o quão avançada está ou não a doença ao diagnóstico. E falando um pouquinho, doutora, que eu acho que essa é uma dúvida também que a gente tem sobre essa questão de classificação dos estágios da doença, Sim. né? Que é não só nesse tipo de câncer, mas de modo geral, estágio 1, 2, 3, avançado. O que seria, doutora, então considerado o estágio inicial, precoce dessa identificação, até um estágio mais avançado? E o que isso também impacta no tratamento de fato, na modificação desse tratamento? Sim. E quando a gente tem um diagnóstico de linfoma, muitas vezes os pacientes vêm e perguntam, doutora, eu tenho metástase? E no linfoma São muitos termos, né, que são utilizados. Lê na internet, colocou no Google, algum parente perguntou, e eles vêm com essas dúvidas. E linfoma não dá metástase. Por que a gente não fala essa palavra em linfoma? A gente tem sistema linfático em todo o nosso corpo. Pele, intestino, cérebro. A gente tem vasos linfáticos em todo o corpo mesmo. Então, a gente fala metástase quando um tecido que não existe migra para outro local. Por exemplo, eu não tenho tecido de mama no cérebro. Se um tecido mamário de câncer nessa situação migra para o cérebro, eu tenho metástase. Como eu tenho tecido linfático em todo o corpo, eu não tenho como dizer que é metástase, porque eu tenho tecido linfático em todo lugar. É uma doença do organismo mesmo. Exato. O que a gente fala no linfoma é acometimento. E aí a gente consegue classificar de acordo com exames de imagem. O PET é o exame mais indicado para o estadiamento do linfoma, que além de avaliar aonde está aumentado o linfonodo, ele também avalia a atividade da doença em cada local. E a partir do PET a gente classifica. Estadiamentos iniciais é quando a gente só tem um local específico de linfonodo acometido. Por exemplo, no pescoço, só à direita ou só à esquerda, só na axila. Isso é um estadiamento muito inicial. Conforme você vai tendo mais linfonodos, por exemplo, tenho dos 2 lados do pescoço e na axila, eu já tenho um estadiamento um pouco mais avançado.
tem no pescoço, axila e no abdômen. É um pouco mais avançado. E o mais avançado de todos é quando a gente tem o sistema linfático acometido, mas tem algum órgão que também não seja do sistema linfático, tá? Tipo, eu tenho, por mais que eu tenha sistema linfático em todo o meu organismo, eu não tenho nódulos numa doença inicial. Mas se é uma doença avançada, eu passo a ter intestino, posso ter no pulmão, no fígado, aí começa a aparecer nos outros órgãos também a doença. Então, é diferente de outros tipos de câncer. É diferente dos outros tipos de câncer, a classificação, o estadiamento. E, doutora, falando sobre essa questão, então, do tratamento, e até mesmo que eu acho que essa é uma outra dúvida que a doutora deve ouvir comumente, que é, existe cura para essa doença? Esse é um tipo de câncer que tem a cura efetiva, né, de fato, ou ela é feito tratamento para, por exemplo, qualidade de vida e até mesmo acompanhamento, de fato, ao longo dos anos, como em alguns outros tipos de cânceres ou doenças de modo geral? O linfoma de Hodgkin, ele é uma doença com excelente potencial de cura. Atualmente, a gente tem esse potencial bom de cura, de mais de 90%, em pacientes com estadiamento avançado, atualmente com quimioterapia e imunoterapia. Certo. Isso seria em questão privada, convênio particular. No SUS, a gente ainda não tem essa porcentagem, mas a gente ainda tem uma grande chance de cura com os tratamentos disponíveis no SUS, na primeira linha de tratamento, mesmo na doença avançada. Diferente de outros tipos de câncer, que se o diagnóstico é no estágio muito avançado, não tem nenhuma chance de cura, o linfoma de Hodgkin continua com grandes chances de cura, mesmo na doença avançada. Certo. Atualmente, a gente sabe que, apesar de ser uma pequena parcela dos pacientes que não vai atingir a cura com o primeiro tratamento, existem aqueles que eles não vão ter a cura. A gente precisa de novas linhas de tratamento. E atualmente, felizmente, também existem vários tratamentos disponíveis, claro, não no SUS, sempre na rede privada, que garantem uma sobrevida muito longa e muitas vezes até mesmo a cura em linhas subsequentes de tratamento. E, de fato, assim, conforto e qualidade, né, doutora, durante esse período. E quando a gente fala dessa doença, doutora, existe um tempo que ela, de desenvolvimento, então, começou os primeiros sintomas, demora meses, anos para aparecer, ou é tudo muito rápido? Lógico, como a doutora disse, cada paciente vai apresentar de uma forma, mas existe uma média de tempo que essa doença tem, e até mesmo do tratamento, de quanto tempo a pessoa vai precisar do tratamento? Depende muito do subtipo. No linfoma de Hodgkin, em geral, os sintomas começam a aparecer em questões de semanas a meses. Poucos casos a gente vê paciente que tem mais de um ano com evolução de sintomas. Então, é questão de semanas a meses para começar os sintomas e o paciente perceber que tem alguma coisa errada e procurar atendimento. Quanto ao tratamento, fases iniciais, o tratamento pode durar no máximo 3 meses, algumas vezes. Tem pacientes que 2 meses já estão tratados, enquanto que nas fases avançadas esse tratamento pode durar um pouco mais de 6 meses, se o paciente for precisar quimio e radioterapia. Então varia, como é um tratamento muito de acordo com o estadiamento da doença e de acordo com a resposta, varia bastante. Entendi. Tá? Mas varia de cerca de 2 meses a pouco mais de 6 meses. E falando sobre a questão de acompanhamento no pós desses pacientes, doutora, então assim, o período de tratamento é um período que também exige muito do paciente, né? Quando a gente fala sobre quimioterapia, existem muitos mitos e verdades que a gente vê também nas redes sociais, na internet como um todo, né? Mas esse paciente depois, ele precisa continuar o acompanhamento então com a equipe médica, corre o risco de ter uma recidiva da doença, a doença pode voltar, ou então, como que funciona também no depois? Porque eu acho que o medo, uma vez que você recebe o diagnóstico, é o que fazer depois da doença, né? Quando encerra o tratamento, a gente faz um novo exame de imagem para saber se realmente está negativo, não tem mais a presença da doença ali, que é o que a gente quer com o tratamento. Depois que a gente viu que está negativo, o paciente passa a fazer um acompanhamento no primeiro ano, pós-fim de tratamento, a cada 3 meses. Se ao final desse 1 ano de acompanhamento o paciente não teve recaída da doença, esse acompanhamento é espaçado para cada 6 meses. E doenças com potencial de cura, como linfoma de Hodgkin após primeira linha de tratamento, que tem uma boa chance de cura, esse paciente a gente considera curado depois que passaram 5 anos que ele terminou o tratamento e a doença não voltou. Por que no primeiro momento a gente precisa ficar mais em cima, acompanhando mais de perto?
Porque a gente sabe que a doença, quando ela volta, o linfoma de Hodgkin, em geral volta ali naquele primeiro, segundo ano depois do tratamento. É muito difícil que ela volte a partir desse período. A gente tem 5 anos de segurança, mas a gente sabe que depois do segundo ano é muito mais difícil que a doença retorne. E doutora, existe, por exemplo, um conceito de que se ele voltar a segunda vez ele vem mais forte ou algo do tipo? É verdade, doutora? Ou É não? verdade. É verdade. Quando a doença volta, é uma doença que já foi resistente a todo o tratamento que o paciente passou. Ou seja, aquelas células cancerígenas do linfoma que a gente usou a quimioterapia, matou aquelas células, alguma célula sobreviveu. Aquela célula era resistente àquele tratamento. Então, é uma doença mais agressiva, que não responde mais ao tratamento já feito. Então, a gente precisa agir de formas diferentes para tentar tratar essa doença. Então, sim, quando a doença volta, ela é mais agressiva, sim. E desafiadora, digamos assim, nos tratamentos Sim. também. E, doutora, falando de modo geral, existem ainda alguns mitos que a doutora, ou até mesmo dúvidas que os pacientes chegam para a doutora que são comuns, que é interessante da gente esclarecer, que a gente ainda não falou na nossa conversa, assim, até mesmo, porque, como a gente disse, a gente vai procurar na internet, é aquela coisa, né? Sim, Joga sempre. no Google e nem sempre vai se aplicar a cada caso dos pacientes. E a doutora poderia esclarecer mais alguma dúvida que a doutora percebe que é bem comum no consultório? Olha, algo que é muito comum nos pacientes que eles têm câncer no geral. Eu falo de linfoma, leucemia, porque é a minha área, mas os pacientes têm muitas dúvidas quanto à alimentação. Eles querem tirar carne, querem tirar açúcar da alimentação, porque eles acham que vai alimentar o câncer, vai prejudicar o tratamento, e não é verdade. Muitas vezes a gente pega pacientes que estão desnutridos, não da doença, mas por estar fazendo dietas restritivas, porque acham que tal alimento vai alimentar o câncer. E a gente tem isso muito presente no dia a dia. Não passa 2, 3 dias sem eu ter que desfazer essa ideia da cabeça de algum paciente. E a gente encontra ainda esse tipo de informação na internet como se fosse verdade. Então, para os meus pacientes, eu sempre recomendo o site da Abrale, que é a Associação Brasileira de Leucemias e Linfomas. Essa associação é feita por pacientes e familiares de pacientes com essas doenças, e ele traz de uma forma muito simples de entender, tanto quanto a doença, quanto a cuidados no tratamento, e tudo que está lá é revisado pela Associação Brasileira de Hematologia. Então, tudo que está nesse site é confiável. Então, eu sempre recomendo esse tipo de conteúdo para os meus pacientes, porque eles vão querer ler em algum lugar. Sim. E eu totalmente entendo que só o que eu falo às vezes não é o suficiente, às vezes surge uma dúvida, ele esqueceu. Então é interessante dar algum conteúdo para os pacientes, para que eles leiam, até para levantar dúvidas sobre o caso deles. E eu sempre recomendo o site da Abrale, que é um local que tem informações bem confiáveis e que ajuda bastante nessa orientação aos pacientes. Olha, essa é uma dica muito boa, então, para quem está assistindo. abrale.org.br. E, doutora, falando um pouquinho para a gente encerrar a nossa conversa, esse é um tema que, como nós dissemos, tomou bastante proporção nas últimas semanas por conta do caso da influenciadora. É um caso que gerou comoção de fato, né, na mídia e todas as pessoas. Mas eu acho que também é importante a gente ressaltar que é uma doença que ela tem prevalência, doutora, acontece, tem muitos casos, ou são uma doença mais rara. Esclarece também para a gente essa dúvida. Os linfomas, eles estão dentro dos 10 cânceres mais prevalentes na população brasileira, mas quando a gente vai destrinchar cada subtipo de linfoma, eles não são doenças comuns. Na população de adolescentes e adultos jovens, sim, são alguns dos tipos de cânceres mais comuns, os linfomas de Hodgkin, tá? Mas mesmo sendo os mais comuns dessa população, a gente sabe que essa população, em geral, não apresenta um grande número de cânceres. Então, a gente tem prevalência. Nessa população é um dos cânceres mais comuns, mas não é uma doença tão comum, tá? Exato. E também que, embora o desfecho tenha sido não aquilo que todos gostaríamos, infelizmente, mas que então existe o tratamento, existe forma de identificar precocemente, que eu acho que esse é um fator muito importante da gente destacar, essa questão da gente olhar para o nosso corpo também, ver quando algo está fora do comum e até mesmo os pais conversarem com os filhos, né? Como a gente veio falando bastante sobre o público que acaba sendo atingido pela doença, e é muito importante também levar essa informação para quem está assistindo, para
quanto antes identificado, ter esses tratamentos disponíveis, né, doutora? Sim, conhecer o próprio corpo é sempre fundamental. A gente fala muito do câncer de mama, de reconhecer nódulo na mama. A gente também tem que conhecer nosso corpo, se aquela íngua já existia, se é um nódulo novo. A gente tem que conhecer o nosso corpo para reconhecer quando há algo diferente e investigar quando esse algo diferente acontece. Que os diagnósticos aconteçam precocemente para que o tratamento seja mais efetivo. Doutora, gostaria de deixar uma mensagem também para quem está assistindo, além dessa, e do conselho também da dica do site, fica à vontade. Que todo mundo se conheça, que a nossa saúde ela depende do nosso comportamento, das nossas atividades, tanto quanto a evitar consumos como álcool, cigarro, quanto também promover uma alimentação saudável, atividade física. Tudo isso nos protege não só de cânceres, mas de outras doenças. E caso apresente alguma doença, um corpo saudável e bem cuidado, em geral, tolera muito melhor tratamentos e encara muito melhor essas situações. Então, cuide de você. Isso mesmo, é um ato de amor de fato, né, doutora? É isso mesmo. Doutora, muito obrigada pela participação. Fica o convite para vir mais vezes aqui no São Lucas 24 horas. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a residência de cardiologia do São Lucas Hospital Center. Não saia daí. São Lucas Hospital Center. Tratamento cardioendovascular com segurança e modernidade. Cascavel. E o São Lucas Hospital Center dá mais um passo importante na formação de novos especialistas com a implantação da residência médica em cardiologia. E para falar sobre essa nova residência, conversamos agora com o médico cardiologista e coordenador do programa, Dr. Anderson Dallazen. Olá, doutor, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, o prazer é meu. E hoje nós vamos falar sobre uma novidade no São Lucas Hospital Center, que é a residência em cardiologia. Mas antes da gente entrar um pouco mais sobre essa área de atuação médica também, eu gostaria que o doutor começasse explicando para a gente, doutor, o que é a residência? Relembrando, né, para quem está assistindo, o que é a residência médica, o que faz um residente, quem que é essa pessoa dentro de um hospital? Perfeito. Isso acho que é uma coisa interessante da gente comentar, né, até para quem não tem o convívio assim, com médicos e quem não é da área da saúde ou da área do hospital, né, para a população também entender. A faculdade de medicina, ela dura 6 anos, né, e habilita a pessoa, ou torna a pessoa um médico que a gente chama de médico generalista, né? Então, ele tem algumas competências, ele pode atuar em algumas situações, em outras não, porque algumas áreas, elas exigem uma especialização complementar, né? A residência médica é mais uma etapa na formação médica, né? A pessoa que decide se especializar em alguma área, ela obrigatoriamente deve passar pela residência, né? Ou por alguns outros caminhos que talvez não seriam tão adequados e tão diretos quanto a residência, para alcançar aquela especialidade. Então, a residência não deixa de ser um curso profissionalizante e prático, onde o médico ele vai se inserir de vez, né, dentro da especialidade e vai aprender tudo que for relacionado àquela especialidade e adquirir as habilidades necessárias para trabalhar naquela área. Bacana. Então, no caso, de modo geral, todos os especialistas que a gente consulta, de modo geral, necessita de uma residência. Então, seja um cardiologista, um nefrologista, todos eles são essas divisões de estudo para áreas específicas. Isso. Exatamente. Sempre que você vê um médico que é especialista em alguma área, que tem o seu registro lá no CRM, o RQE que a gente chama, que é o registro de especialidade, na grande maioria das vezes, esse médico passou pelo programa de residência médica. É importante a gente falar o seguinte, a residência médica, ela não é obrigatória para o atendimento do médico às pessoas, né? Certo. Exceto naquelas situações em que só o especialista ele pode atuar. Por exemplo, eu não posso ser um recém-formado e realizar uma neurocirurgia, né? Porque eu não tenho competência, habilidade, perícia para fazer isso.
Então, mas a residência ela não é obrigatória, embora seja uma etapa fundamental na formação médica. E é bem importante a gente falar sobre isso, que a residência ela vem posterior à formação da medicina, né, doutor? Porque Isso. muitas vezes fica aquele receio o residente ele é um estudante, mas que ele já concluiu a graduação de medicina, então ele teve a formação, teve o seu CRM validado, para então subespecializar em uma área, que acho que é bem importante a gente falar isso também. Perfeita a tua colocação. O residente, ele é um médico. Ele é um médico que está fazendo um curso de especialização. Tá? Então, é importante isso mencionar, porque às vezes até o pessoal fala, tá, mas você é médico ou você é residente? Não, eu sou um médico residente. Eu já terminei a minha graduação e agora eu estou fazendo a residência. Outra coisa importante, a residência, não existem vagas para todos os médicos. Existem uma concorrência e um processo seletivo que vai selecionar as pessoas melhor qualificadas para entrar nesse programa. Então, todos os anos existem provas no final do ano, que a pessoa vai lá e se inscreve para a especialidade que ela quer prestar e na instituição que ela quer fazer. E depois de um processo seletivo que envolve conhecimento teórico, conhecimento prático e análise curricular, ela pode ser selecionada para completar aquelas vagas disponíveis. Então ainda é ainda mais detalhado e criterioso de fato, né? E Sim. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte da atuação do residente na prática e no dia a dia também dos pacientes, mas gostaria que o doutor falasse um pouquinho de como é que surgiu esse desejo da instituição de implantar a residência em cardiologia. Então nós temos hoje um programa com mais de 11 residências médicas, né? E agora a cardiologia vem para agregar ainda mais a instituição. Como que foi esse processo, doutor? O São Lucas Hospital Center já vem pelo menos há quase 2 anos, né, se consolidando como um hospital de referência em cardiologia aqui na nossa região. Nós temos um serviço que vem crescendo cada dia, um serviço muito bem estruturado que atende tanto pacientes de convênio quanto pacientes do Sistema Único de Saúde, uma boa parcela dos pacientes do Sistema Único de Saúde. E o número de profissionais especialistas na cardiologia também tem aumentado aqui dentro do hospital e o serviço ele tem crescido, né? Nós eu como médico que tem essa veia acadêmica, formação acadêmica como professor, como doutor, sempre tive também a ideia de trazer isso aqui para dentro e com o crescimento do serviço, a gente viu a oportunidade e a necessidade de implantar a residência aqui. Cascavel e região aqui contam com apenas 2 vagas de residência em cardiologia e após a gente analisar todas as circunstâncias do nosso serviço, a gente concluiu que o hospital ele tem muita condição de proporcionar uma excelente formação para médicos especialistas em cardiologia. Isso é um ganho muito grande, de fato, para a população também, né, doutor? Justamente ter a formação de novos profissionais que estarão atendendo esses pacientes e é muito bacana porque vem um pessoal de fora para fazer residência aqui também, que acaba se encontrando e ficando na cidade, na nossa região, e atendendo não só em Cascavel, mas nas cidades vizinhas. Então, ter a formação de novos profissionais é um ganho muito grande também para os pacientes, consequentemente, né? Exatamente. A gente sabe que a especialidade da cardiologia, ela sempre é necessária, né? É uma das áreas que mais tem pacientes. O cardiologista ele é o médico da saúde do homem, né? Dificilmente alguém vai passar durante a sua vida sem ter um contato com um cardiologista em algum momento. Então, é uma especialidade muito requisitada, né? E a gente sabe que os médicos, eles vão ficando velhos, eles vão se aposentando e o mercado continua crescendo, as necessidades continuam aumentando. Então, a gente poder proporcionar a formação de novos médicos com a veia intelectual da instituição, de acordo com o que a gente pensa e de acordo com o que a gente acha que é o ideal para as pessoas, é fundamental e muito importante. Eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso. Quem vem para cá para se especializar e também quem vai usufruir
do serviço. E o doutor disse essa questão de formar profissionais que sigam a mesma linha da instituição, porque não é só formar profissionais, é formar bons profissionais, né, doutor, para atender de fato e carregar o nome também da instituição. E falando um pouquinho sobre o programa de residência, então, como que ele funciona, assim, quanto tempo de duração, quantas vagas hoje nós estamos oferecendo, então, para esses residentes que ingressarão na cardiologia? Nós solicitamos ao Ministério da Educação 2 vagas, as 2 vagas foram aprovadas, né, após análise da estrutura e do currículo programado, né, do programa curricular, e foram disponibilizadas então as 2 vagas que nós solicitamos. O programa tem duração de 2 anos, o médico que passa por esse programa de residência, que é autorizado pelo Ministério da Educação, ele já sai com o seu registro de especialidade garantido. Então, depois que ele terminar a residência, ele vai lá no CRM, entrega o certificado da residência, e isso já é o suficiente para ele ter o seu registro de especialidade no Conselho do Estado. Tá? Então, a partir desse momento, do registro feito, ele pode ser anunciado como cardiologista. Não precisa passar por prova de título de especialista, nem nada. Né? Então, a partir desses 2 anos, ele se torna um cardiologista clínico apto a trabalhar na especialidade. Certo. Caso queira se subespecializar dentro da cardiologia, que nós temos várias áreas de subespecialidade, aí é mais uma residência, é mais um programa que ele tem que passar. E antes da cardiologia, é necessário uma primeira residência também, né, doutor? Doutor é professor em clínica médica. E como seria, então, esse momento? Saiu da graduação, faz a residência de clínica médica, e o que a clínica médica proporciona, o que ela traz para que agregue também na cardiologia e seja necessário, doutor? Exatamente. Todas as especialidades que a gente chama de especialidades clínicas, que são aquelas que não são especialidades cirúrgicas, ou seja, a gente, como clínico, nós não operamos, nós não fazemos cirurgias. Então, todas as especialidades clínicas, elas exigem um pré-requisito, que é a residência médica em clínica médica ou medicina interna, que também são 2 anos. Então, o médico vai lá, passa pelo processo seletivo, consegue a sua vaga na residência, completa os 2 anos de clínica médica, ali ele vai ter contato com as mais diversas especialidades da clínica, como nefrologia, pneumologia, infectologia, cardiologia, né, por 2 anos. Né, e depois disso, se ele escolher pela cardiologia, ele passa novamente pelo processo de seleção, e aí entra na residência e completa mais os 2 anos. Então, hoje, né, para o médico se tornar um cardiologista, ele tem que ter feito pelo menos 4 anos de residência médica. 2 em clínica médica e 2 em cardiologia. É uma longa jornada, né, doutor? É uma longa jornada. E justamente durante esse período, o contato com com diversas áreas e até de fato com diversos tipos de paciente proporciona ainda mais essa prática do dia a dia para os médicos, né? E hoje aqui na nossa região, nós não falamos só de Cascavel, né? Recebemos pacientes de todos os lugares. Isso também é legal, porque ele vai ter contato com pacientes de diferentes tipos, diferentes doenças, diferentes patologias, que agrega ainda mais durante essa formação, certo? Exatamente. A gente fala assim, né? O paciente, quando ele fica doente, ele não pode ser encarado como um órgão ou uma estrutura. Né? O meu paciente, ele tem doença cardíaca. Tudo bem. Mas a doença cardíaca, ela pode se acompanhar de doença renal, de doença do sistema nervoso central. Então, o cardiologista, ele tem que ter conhecimento dessas outras áreas, né? Por isso que esse pré-requisito em clínica médica, ele é necessário e fundamental, para que a gente consiga entender o organismo como um todo e as interações entre os órgãos e sistemas. E quando for tratar o paciente, não encará-lo apenas como um coração, né, ou um sistema cardiovascular, e sim o paciente como um todo, tendo todos os seus órgãos e sistemas integrados. E doutor, falando sobre durante a residência, então esse médico ele vai ser acompanhado, ele vai fazer todo o serviço e atendimento aos pacientes, mas também sob supervisão de um preceptor, que nós chamamos, né? Então tem sempre alguém olhando junto para esse paciente, além do residente, que eu acho que isso é uma coisa bem interessante da gente destacar, que é um cuidado ainda maior quando se tem um residente junto, certo? Exatamente. A residência, ela é um estágio supervisionado. É claro que, com o passar do tempo,
A ideia é que esse médico ele vá tendo cada vez mais autonomia, até porque daqui a pouco é ele sozinho atuando no mercado de trabalho. Sim. Mas é claro, existe uma curva de aprendizado de habilidades, e isso é supervisionado durante os 2 anos. É importante a gente falar também, a residência, ela, além da formação técnica que é necessário, ela acaba mudando também a questão pessoal, muitas vezes a questão até de visão sobre a vida e sobre as pessoas, né? Porque o médico acaba tendo contato com tanta coisa dentro do hospital e acaba mudando a percepção das coisas que estão ao seu redor. Então, quem passa pela residência entra de um jeito e sai de outro, e não só pela questão técnica envolvida. Que bacana, isso é algo que realmente chama a atenção, porque é a formação como a gente disse, de um bom profissional, né? De um profissional que hoje se fala muito dessa questão como o doutor citou, de olhar para o paciente como um todo, vem cada vez mais sendo debatido e levantado essa pauta, e durante a residência, ainda mais aqui na instituição, que é algo que a instituição preza muito, né? Esse contato com diversas especialidades acaba sendo um diferencial. E eu gostaria que o doutor falasse um pouco mais sobre isso, sobre os diferenciais que a residência de cardiologia do São Lucas traz para os residentes e também para a nossa população. Ok. Além da estrutura que nós já mencionamos, né, que o nosso hospital ele se encontra amplamente estruturado em relação à cardiologia, nós temos disponível desde consultórios para atendimentos ambulatoriais, leitos de internação, hemodinâmica, 2 salas de hemodinâmica para fazer os procedimentos relacionados ao cateterismo, temos cirurgia cardíaca, com UTI geral e UTI coronária, que é uma UTI específica da cardiologia, além de ter profissionais especialistas em cada área. Então, nós temos profissionais da cirurgia cardíaca, profissionais da hemodinâmica, profissionais da eletrofisiologia, profissionais da cardiologia clínica. Tudo isso agrega um valor muito grande na formação do médico. Então, nós vamos ter um residente que vai poder participar de todas as etapas da formação, passando por todas as áreas dentro da cardiologia. Como eu falei em outra conversa que nós tivemos aqui, a única coisa que nós não temos aqui ainda é o transplante cardíaco. E eu digo ainda porque, quem sabe, no futuro, a gente possa ter. Mas nós nos sentimos completamente seguros e preparados para formar bons profissionais. E eu acho que o diferencial é a veia acadêmica aqui da instituição, né? O ambiente que nós criamos aqui, né? E a disponibilidade dos preceptores. O médico residente ele vai poder ter supervisão 24 horas por dia, a todo momento, durante esses 2 anos. Então, realmente é algo que agrega ainda mais, é a junção da estrutura com os profissionais adequados. E falando sobre essa questão de estrutura e tecnologia, que é algo que também é muito forte dentro do São Lucas, o doutor acredita que toda essa questão essa busca constante por evolução, pelo que há de melhor também dos tratamentos, contribui para essa formação, doutor? Esse contato, de fato, com exames de imagem, robôs, não exatamente da cirurgia cardíaca, mas que também faz parte do tratamento do paciente como um todo. Esse contato com o que há de novo no mercado também é importante durante a formação? Com certeza. É ideal que o médico especialista ele esteja a par de tudo que está acontecendo e que ele acompanhe a evolução dos processos, a evolução dos tratamentos e a evolução dos recursos que ele tem disponível para poder diagnosticar, tratar e acompanhar seus pacientes. A evolução tecnológica que o hospital, que acontece aqui, que o hospital dispõe para os profissionais trabalharem, ela traz um diferencial importantíssimo, porque o residente que aqui estiver estudando e estiver se formando, ele não vai ficar para trás em lugar nenhum. Inclusive, eu acho que vai ficar na frente de muitos lugares, porque a gente tem instituições que talvez não sejam tão preparadas assim, e devido à necessidade do mercado de determinadas algumas regiões, acabam tendo a sua homologação das vagas de residência para poder, de certa forma, também ajudar as pessoas. Sim. Mas, com certeza, a formação daqui ela será diferente, e eu não acho que ficaria para trás em nenhum outro lugar.
Isso é ainda mais um diferencial durante essa formação. E, doutor, falando um pouquinho sobre a questão do perfil do médico, então, cardiologista, porque como nós vimos, ele precisa passar pela clínica médica, mas depois, na residência de cardiologia, é feita toda essa análise. E o cardiologista, ele tem um perfil de residente, o que se espera de um profissional que vai atuar nessa área também, doutor? É difícil a gente falar em perfil, assim, né? Mas, assim, tem que ser um médico que gosta de pessoa, que gosta de conversar, que gosta de consultório, né? Embora dentro da a cardiologia é uma especialidade bem ampla e democrática, né? Mesmo para quem não gosta de fazer consultório, por exemplo, você tem subespecialidades que eliminam essa necessidade, né? Então, assim, tem para todo gosto. A pessoa pode passar pela cardiologia e depois, dentro da cardiologia, se ela tiver afinidade com mais alguma área, ela fazer uma subespecialidade, né? Mas, durante a residência, tem que ter a consciência que vai passar por todas essas etapas, né? Então, tem que gostar. E a prova também é uma prova que ela é bem criteriosa, de fato, né, doutor? Para que estejam aptos a entrar no programa profissionais que realmente sejam qualificados para aquele momento. Muitas vezes, como o doutor disse, são poucas vagas para uma quantidade grande de alunos, né, recém-formados que buscam fazer então. Então, também existem todos os critérios para essa avaliação, como o doutor disse, a análise de currículo. Isso cada vez mais mostra o comprometimento com a seriedade, de fato, com o cuidado de saúde, né, doutor? Porque a gente não pode... a gente está lidando com vidas, né? Os doutores estão lidando com vida e isso é muito importante, muito sério. Exatamente. O requisito fundamental nessa situação é a pessoa ter a formação em clínica médica, né? Então, ele tem que ter a comprovação por certificado que ele fez o pré-requisito, que ele fez a residência de clínica médica. Depois disso, ele passa por mais uma prova de conhecimento teórico, uma prova de conhecimento prático e uma análise curricular. É importante a gente falar, o concurso ele é totalmente sério, honesto, tá? Não existe favorecimento por questões de gênero, de cor, de raça, de local de formação. Então, o sucesso na aprovação ele depende única e exclusivamente do candidato, do médico residente, que vai ter que se estudar e se preparar para isso. A ideia de nós fazermos processos seletivos cada vez mais rigorosos é justamente para selecionar pessoas mais qualificadas que possam contribuir também e trazer boas formações e coisa boa para os nossos pacientes, né? E falando, só relembrando também que o doutor comentou antes que o programa de residência ele é validado pelo MEC, então é validado pelo Ministério da Educação. Isso é extremamente fundamental também, né, doutor? Que é uma segurança para o candidato que vai fazer a prova e vai entrar no programa, quanto para a própria instituição. Então, está apta, de fato, para receber esses candidatos. E acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso também para quem está assistindo, do quanto essa acreditação é importante durante o processo. O nosso processo de solicitação, de abertura, ele levou quase um ano para ser concretizado, né? Porque a partir da solicitação feita para o Ministério da Educação, enviado uma equipe da Comissão de Residências Médicas do Brasil, né? Que vem avaliar a instituição e vão ver se realmente tem condições de atuar na formação desses médicos, né? Então eles vêm para cá, eles conversam com a gente, eles analisam o hospital, eles vão ver a estrutura e a partir daí eles dão um parecer que pode ser favorável e pode não ser favorável, né? No nosso caso, nós solicitamos as 2 vagas e as 2 vagas foram aprovadas. Que bacana, isso é uma alegria imensa também, né, doutora? Acho que ver esse trabalho todo sendo construído e também participar da formação de novos profissionais, acredito que é uma conquista muito grande também, pessoal, tanto quanto médico, quanto profissional da instituição, contribuir de fato para essa formação, né? Ver esse legado sendo passado adiante e cuidado de muitos outros corações, né, doutor? Exatamente, eu acho que a gente que teve uma formação direcionada para isso, né, para atuar na formação de novos profissionais e novos médicos, é uma satisfação muito grande, né? E a gente espera que
que a residência se consolide, que cada vez mais pessoas busquem fazer e quem sabe no futuro aí a gente vai aumentando o número de vagas. Isso. E para a gente encerrar a nossa conversa, doutor, então eu gostaria que o doutor só falasse para quem está assistindo, reforçasse de fato isso, que o São Lucas hoje tem essa nova especialidade, essa nova residência também, que nossos pacientes estão bem servidos de profissionais e que agora, mais uma vez, a cardiologia se posiciona e o São Lucas como Hospital do Coração também agora na formação de novos profissionais. Por favor, doutor. Exatamente. As inscrições para o processo seletivo, elas ainda estão acontecendo, né? A prova vai ser realizada no dia 30 de janeiro, né? Então, um pouquinho além da data convencional das outras especialidades, porque justamente tivemos o trâmite, toda a aprovação do Ministério da Educação. Então, até dia 30 de janeiro vai ser a prova, as inscrições ainda estão acontecendo, o candidato que tiver interesse, ele pode se inscrever através do site, né? Isso. E depois seguir todas as etapas, né? Depois disso vai ter a parte prática, né? Possivelmente lá por fevereiro, metade de fevereiro, a gente divulga o resultado para já, no primeiro dia útil de março, eles já estarem arregaçando as mangas aí e começando com a gente. Os trabalhos oficialmente. Os trabalhos oficialmente. Doutor, muito obrigada pela participação. Fica sempre o convite para vir mais vezes e agora com essa novidade aqui na nossa instituição. Eu que agradeço, para mim é sempre um prazer poder vir aqui conversar e trazer informações novas para também informar a nossa população e quem nos assiste de tudo que está acontecendo aqui e de como as coisas funcionam aqui dentro do hospital e da nossa medicina. Muito obrigada. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!